Numa noite chuvosa no Rio de Janeiro, um médico encontra uma menina ferida com um pingente idêntico ao que deu à filha desaparecida há 10 anos. Mas ao investigar sua origem, descobre uma teia de segredos que pode mudar tudo. Que conexão a garota está escondendo com seu passado? A chuva caiu forte nas ruas do Rio de Janeiro, transformando o asfalto em um espelho brilhante pontilhado pelas luzes dos carros. Era uma daquelas noites em que a cidade parecia mergulhar num caos úmido, e o Dr. Lucas Mendes, exausto depois de um longo turno no hospital, correu para o carro. O som distante de uma sirene competia com o eco de seus pensamentos, que se perdiam entre os afazeres do dia e a sensação de vazio que o acompanhava há anos. Ao entrar na avenida principal, um rugido o tirou de seu devaneio. Um carro perdeu o controle e bateu em um poste. Lucas correu para o veículo. Seus instintos médicos entraram em ação imediatamente. A cena era confusa. A fumaça saía do capô do carro e lá dentro, uma menina estava deitada imóvel no banco de trás. "Ajuda! Por favor, alguém ajude!" gritou uma voz feminina de dentro do carro. Lucas abriu a porta dos fundos com esforço e tirou a garota com cuidado. Ele verificou rapidamente sob a luz fraca de um poste próximo. Ela tinha pulso fraco, mas estava viva. Seu coração batia acelerado, alimentado pela adrenalina, enquanto ele aplicava os primeiros socorros. Foi quando ele viu. Um pequeno pingente dourado pendia do pescoço da garota, balançando suavemente a cada respiração. Era impossível não reconhecê-lo, idêntico ao que ele próprio dera à filha, Sofia, no seu 5º aniversário. A imagem o atingiu como um soco no peito, deixando-o momentaneamente paralisado. Suas mãos tremiam, mas ele rapidamente recuperou o controle. Havia uma vida em jogo. A mãe da menina, Helena, veio correndo do outro lado do acidente, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. "Como vai? Diga-me que vai ficar tudo bem", ele implorou, sua voz quebrando com cada palavra. "Faremos todo o possível", respondeu Lucas, evitando olhar novamente para o pingente. Ele pegou a garota nos braços e foi para o carro. A ambulância não chegaria a tempo e cada segundo contava. Durante o trajeto até o hospital, Lucas não conseguia tirar da cabeça as imagens de Sofia. 10 anos se passaram desde seu desaparecimento, mas a dor ainda era tão vívida quanto naquela noite em que tudo mudou. A semelhança entre a menina e a filha era perturbadora, como se o destino estivesse brincando com ele. Ao chegar ao pronto-socorro, Lucas entregou a menina à equipe médica. Ao se afastar alguns passos para deixar os especialistas trabalharem, ele se virou para olhar para Helena, que permanecia por perto, agarrada à esperança. Mas Lucas não podia ignorar o que tinha visto. Esse pingente, aquela memória enterrada que agora voltava com mais perguntas do que respostas. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. A sala de emergência estava fervilhando de atividade. Lucas permaneceu num canto, observando pelo vidro enquanto eles atendiam a garota. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, cada vez mais caóticos. A garota estava fora de perigo, mas ele não. Esse pingente abriu uma ferida que nunca fechava. Sófia. Lucas fechou os olhos, tentando conter a torrente de lembranças. As imagens se sucederam com uma clareza cruel. Sofia rindo enquanto corria pela praia, os cabelos castanhos balançando ao vento. A risada dela, tão contagiante, ainda ressoava em sua mente, embora ele não a ouvisse há anos. 10 anos atrás, seu mundo desmoronou. Era um dia ensolarado, qualquer dia. Eles tinham ido ao parque como tantas outras vezes. Lucas a deixou brincando na área infantil enquanto comprava sorvete. Quando ele voltou, ela havia sumido. Tudo aconteceu tão rápido, tão irreal. A busca foi frenética, desesperada. Durante meses, ele se agarrou à esperança, percorrendo a cidade, colando cartazes, ligando para qualquer número que prometia uma pista. Mas tudo em vão. A falta de respostas o consumiu. Agora, aquele pingente trouxe de volta o passado com uma força devastadora. Lucas cerrou as mãos na tentativa de recuperar o controle. Ele não podia deixar suas emoções tomarem conta dele, não agora. Porém, quanto mais ele olhava para uma garota, mais crescia nele a necessidade de saber. Quem era ela?
Por que ele estava vestindo algo tão familiar, tão íntimo? Poderia ser realmente uma coincidência? Lucas, a voz da doutora Ana Silva o tirou de seus pensamentos. Seu colega e amigo de muitos anos olhou para ele com preocupação. Você está bem? Você parece chateado. Lucas engoliu em seco e assentiu, mesmo sabendo que era mentira. Eu não poderia compartilhar o que sentia, ainda não. Ana tinha olhar clínico não só para doenças, mas também para segredos. Se ele lhe desse a menor pista, ela o pressionaria a falar, e ele ainda não sabia o que dizer. Estou bem. Foi apenas um longo dia, ele finalmente respondeu, evitando o olhar questionador dela. Ana pareceu hesitar, mas não insistiu. Em vez disso, ele colocou a mão no ombro dela antes de ir embora. Lucas voltou sua atenção para a garota, que agora estava descansando em uma maca. Helena, sentada ao lado dela, segurou sua pequena mão suavemente. A cena o lembrou de tantas noites em que ele mesmo cuidava de Sofia, contando-lhe mais histórias para ajudá-las a adormecer. A dor era uma velha conhecida, mas desta vez vinha acompanhada de outra coisa. Uma inquietação incômoda, uma pergunta que ele não podia ignorar. Eu precisava de respostas. E mesmo sabendo que era arriscado, algo dentro dele lhe dizia que não poderia deixar aquilo passar. A porta da sala se abriu e Helena saiu com uma expressão de alívio misturada com exaustão. Lucas a observava à distância, seus pensamentos misturados entre o dever e um impulso pessoal que não conseguia controlar. O hospital era um local de constante movimento, mas para Lucas, naquela manhã, tudo parecia passar num silêncio assustador. Desde que Helena e Maria chegaram, algo lá dentro não o deixou em paz. Eu precisava saber mais. Não foi simplesmente curiosidade. Foi uma mistura de ansiedade e esperança que o levou a agir. Lucas esperou até ter certeza de que Maria estava estável antes de se aproximar da área administrativa. Sob o pretexto de atualizar o histórico médico da menina, ele revisou os registros. Encontrou o que procurava. Maria havia sido adotada. O fato o desconcertou, mas também lhe deu uma centelha de esperança. Poderia haver uma ligação com Sofia? Ele guardou as informações com cuidado, ciente de que estava entrando em território perigoso. Ele sabia que estava ultrapassando um limite ético, mas não conseguia parar. Ele precisava entender como aquela garota havia chegado até Helena e se isso o aproximaria da filha desaparecida. Mais tarde, enquanto caminhava pelos corredores, encontrou Helena na sala de espera. Ela estava sentada com as mãos cruzadas, olhando para o nada. Lucas aproveitou o momento para tentar conversar com ela. Helena, como está Maria? Perguntou com tom profissional, embora seu interesse fosse muito além. Melhor, graças a você, respondeu Helena, sem olhar diretamente para ele. Suas palavras foram curtas, quase calculadas. Lucas respirou fundo antes de continuar. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas... Você poderia me contar um pouco mais sobre Maria? Ele disse, tentando parecer casual. Às vezes, saber mais detalhes ajuda no tratamento. Helena ergueu os olhos escuros com uma mistura de exaustão e desconfiança. Por que você pergunta isso? Ele respondeu friamente. Maria está bem. Isso é tudo que importa. A reação de Helena foi um muro que Lucas não sabia como passar. A conversa terminou abruptamente quando ela se levantou e saiu da sala, deixando Lucas com mais perguntas do que respostas. Algo em sua atitude lhe dizia que ele estava escondendo algo, mas ele não sabia se estava fora de proteção ou algo mais profundo. Naquela mesma tarde, Lucas procurou a doutora Ana em seu consultório. Ela era sua amiga e confidente, embora ele soubesse que sua ética era rígida. Ana, preciso da sua opinião sobre uma coisa, começou ele, tentando medir as palavras. O que você faria se sentisse que um paciente estava conectado a algo do seu passado? Algo importante? Ana olhou para ele com atenção, sentindo a seriedade em sua voz. Lucas, se você está falando de um caso real, lembre-se que nosso trabalho tem limites. Não podemos permitir que nossas emoções interfiram nos pacientes. Por que você pergunta? É só uma hipótese, mentiu Lucas, embora soubesse que Ana tinha percebido. O aviso de Ana continuava ecoando em sua mente, mas a dúvida e a obsessão já o consumiam. Naquela noite, ao revisar as anotações que havia coletado, tomou uma decisão.
Se não conseguisse respostas de Helena, encontraria outro caminho. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que poderia estar mais perto de descobrir a verdade sobre Sofia, mesmo que isso significasse arriscar tudo. As horas viraram dias, mas a preocupação de Lucas não diminuiu. Cada vez que pensava em Maria, no pingente e nas respostas evasivas de Helena, sentia como se algo o empurrasse para um abismo do qual não poderia voltar atrás. Ele sabia que estava ultrapassando limites que poderiam comprometê-lo, mas a possibilidade de estar perto de Sofia o consumia. Foi então que tomou uma decisão arriscada. Contratou um detetive particular. Numa discreta lanchonete do centro da cidade, encontrou-se com João Alencar, homem de expressão séria e voz grave, conhecido pela eficiência. Preciso que você investigue uma mulher chamada Helena Costa e sua filha Maria, disse Lucas, tentando parecer confiante. Ele estendeu uma foto que havia tirado discretamente no hospital. João estudou a imagem por um momento antes de concordar. Entendido. Farei meu trabalho, mas isso pode levar alguns dias. Lucas assentiu, embora soubesse que esperar seria um tormento. Durante esses dias, seu comportamento começou a mudar. No hospital, sua mente vagava entre cirurgias, visitas a pacientes e os pensamentos que o ligavam a Helena e Maria. Seus colegas notaram sua distração, mas ninguém se atreveu a comentar diretamente. Uma tarde, enquanto revisava relatórios médicos, recebeu um telefonema de João. Encontrei algo interessante. Helena se mudou para o Rio de Janeiro há apenas 6 meses, mas não há muitas informações sobre sua vida antes disso. Parece que ele está evitando deixar rastros. A informação acendeu ainda mais a obsessão de Lucas. Naquela mesma noite, ele decidiu seguir Helena sozinho. Ele a viu sair do hospital com Maria, que agora parecia mais recuperada. Mantendo uma distância segura, ele o seguiu até um pequeno apartamento num bairro tranquilo. As luzes se acenderam e Lucas ficou no carro, observando na escuridão. O tempo passou devagar e Lucas se perguntou se o que estava fazendo era justificável. Ele estava procurando respostas ou estava apenas perdendo o controle? Seu raciocínio sempre voltava ao mesmo ponto. Se havia a menor chance de Maria estar ligada a Sofia, ele tinha que saber disso. No hospital, seu comportamento não passou despercebido. Doutora Ana o confrontou em um corredor vazio. Lucas, não sei o que está acontecendo com você, mas isso está afetando o seu trabalho. Você precisa colocar suas prioridades em ordem, disse ele com firmeza. Se precisar conversar sobre alguma coisa, estou aqui, mas você não pode continuar assim. Lucas não respondeu. Ele apenas assentiu e foi embora. Embora as palavras de Ana ecoassem em sua mente como um aviso. Mas a ideia de parar era impensável. Nessa noite, ao rever os bilhetes que João lhe tinha enviado, encontrou outra coisa, um nome associado ao passado de Helena, um homem ligado a atividades suspeitas. Para Lucas, isso foi um sinal. A busca por respostas consumia não só sua vida profissional, mas também sua alma. No entanto, ele sentiu que o destino o trouxe até ali por um motivo. A noite foi envolta em um silêncio assustador quando Lucas estacionou o carro em frente ao prédio de Helena. Ele havia passado os últimos dias dividido entre a ética e a obsessão. Mas sua necessidade de respostas era mais forte. Ele saiu do carro com passos determinados, embora seu coração estivesse batendo forte. Subiu as escadas até chegar ao apartamento. Ele bateu na porta com firmeza. Helena abriu, surpresa ao vê-lo ali. Seu rosto refletia uma mistura de desconforto e desconfiança. Doutor Mendes, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, cruzando os braços na entrada como um escudo. Lucas engoliu em seco, tentando manter a compostura. Preciso falar com você. É importante, disse ele com um tom que não admitia discussões. Helena o observou em silêncio por um momento, antes de suspirar e abrir um pouco mais a porta. Ela o convidou a entrar, embora sua postura permanecesse defensiva. Maria não estava em lugar nenhum, mas Lucas notou brinquedos no sofá e uma mochila escolar no chão. A casa era modesta, mas arrumada. Diga-me o que você quer, disse Helena sentando-se em uma cadeira à sua frente. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam uma certa preocupação. Lucas não perdeu tempo. Quero saber sobre Maria, sobre seu pingente. É idêntico ao que dei à minha filha, Sofia, antes de ela desaparecer.
De onde ele tirou isso? Por que Maria tem isso? As palavras saíram como um ímpeto, carregadas de emoção. Helena olhou para ele como se pesasse cada palavra antes de responder. Esse pingente não significa nada. É apenas um objeto, doutor. Maria não tem nada a ver com a filha, respondeu ele friamente. Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua frustração cresceu. Não posso aceitar isso como resposta. Maria foi adotada, eu sei. Por que ela não pode ser honesta comigo? Ele insistiu, dando um passo em direção a ela. Helena levantou-se abruptamente, o rosto endurecido. Já chega. Não sei como ele conseguiu essa informação, mas ele está ultrapassando os limites. Se continuar me pressionando, chamarei a polícia. Saia da minha casa, ele disse apontando para a porta. Naquele momento, Maria apareceu no corredor. Seus grandes olhos observavam a cena com curiosidade e medo. Lucas olhou para ela e seu coração afundou. Havia algo nela que o lembrava tanto de Sofia que era impossível ignorar. Maria, volte para o seu quarto, Helena ordenou baixinho, tentando manter a calma. A garota obedeceu, desaparecendo na escuridão. Lucas respirou fundo, sabendo que tinha ido longe demais. Helena olhou para ele, sua expressão agora mais cansada do que irritada. Não sei por que você insiste nisso, mas garanto que você não encontrará aqui o que procura. Por favor, saia, disse ele, abrindo a porta. Lucas assentiu, derrotado. Ele saiu do apartamento com a cabeça cheia de dúvidas. Ao descer as escadas, percebeu que havia cruzado uma linha perigosa. Mas mesmo depois daquele confronto, ele não conseguia ignorar a sensação de estar mais próximo da verdade. Lucas passou o dia no hospital, mas sua mente estava em outro lugar. O confronto com Helena o deixou inquieto, com um misto de frustração e culpa. Ele sabia que havia ultrapassado limites, mas a lembrança do pingente e do olhar de Maria continuavam a atormentá-lo. Ele tentou se concentrar em seus pacientes, mas a obsessão continuou a consumi-lo. No final do turno, encontrou Ana esperando por ele no corredor. "Temos que conversar", disse ela com um tom firme, quase uma ordem. Lucas a seguiu até a sala de descanso. Ana fechou a porta atrás deles, cruzou os braços e olhou para ele preocupada. "Lucas, algo está acontecendo com você, e você não pode continuar assim. Você não está focado no seu trabalho e ouvi rumores de que você está se envolvendo em coisas fora do hospital. Isso não é típico de você. Diga-me, o que está acontecendo?" Lucas olhou para baixo por um momento, sabendo que Ana não iria desistir do assunto. Embora hesitasse, entendeu que esconder a verdade só pioraria a situação. "Encontrei uma garota, Maria. Ele sofreu um acidente e o pingente que ele usa é idêntico ao que dei a Sofia antes de ela desaparecer. Não posso ignorar, Ana. Sinto que há uma ligação, embora não saiba como explicar." Ana suspirou profundamente, absorvendo suas palavras. "Lucas, entendo o quanto Sofia é importante para você, mas o que você está fazendo não é saudável. Você não pode permitir que a dor do seu passado o leve a cometer erros graves. Até onde você está disposto a ir?" Antes que Lucas pudesse responder, o som de passos no corredor chamou sua atenção. A porta se abriu lentamente e Helena entrou. Seu rosto estava pálido e seus olhos mostravam uma mistura de cansaço e resolução. "Preciso falar com você, doutora", disse ele, ignorando a presença de Ana. Ana olhou para Lucas, claramente incomodada com a situação, mas deu um passo para trás, deixando Helena falar. "Sinto muito pelo que aconteceu ontem à noite", continuou Helena. "Não foi justo comigo ou com Maria, mas entendo que você precisa de respostas. Talvez seja a hora de você saber algo. Algo que guardo há muito tempo." Lucas olhou para ela com o peito apertado de antecipação. Helena respirou fundo antes de continuar. "Maria não é minha filha biológica. Encontrei-a há 5 anos em circunstâncias complicadas. Ela estava sozinha, vulnerável, e ele não poderia deixá-la naquele estado. Não posso lhe dar detalhes, mas tive medo que meu passado a alcançasse. Foi por isso que me mudei para cá, para recomeçar." A revelação deixou Lucas atordoado. Embora não respondesse diretamente às suas perguntas, era mais uma peça do quebra-cabeça. Maria não era filha de Helena, mas ainda não sabia como isso se relacionava com Sofia. Helena fez uma pausa, olhando-o seriamente. "Não sei exatamente o que você está procurando,
mas garanto que não quero te machucar. Só estou tentando proteger Maria, como você teria feito com sua filha. Lucas assentiu, sentindo um misto de alívio e confusão. Foi um passo em direção à verdade, mas ainda havia muitas sombras para dissipar. A revelação de Helena deixou Lucas em estado de incerteza. Por um lado, as suas palavras confirmaram que Maria não era sua filha biológica. Mas por outro, o mistério que rodeava o seu passado levantou mais questões do que respostas. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou revendo as poucas pistas que tinha, tentando encontrar uma ligação entre Maria, Helena e Sofia. Na manhã seguinte, Lucas tomou uma decisão arriscada. Ele procurou Helena no hospital, esperando que ela concordasse em falar com ele novamente. Ele a encontrou sentada na sala de espera, com uma expressão cansada. Quando ele se aproximou, ela olhou para ele com cautela. "Precisamos conversar", disse Lucas, seu tom mais calmo do que na noite anterior. "Acho que há algo mais nisso tudo, algo que pode ser importante para nós dois." Helena suspirou, mas assentiu. "Ok, mas em particular." Eles foram para uma pequena sala de reuniões vazia no hospital. Helena fechou a porta atrás deles, cruzando os braços enquanto esperava Lucas falar. "Sei que meu comportamento não tem sido dos melhores", começou Lucas, "mas há algo nessa situação que não posso ignorar. Maria usa um pingente idêntico ao da minha filha Sofia, desaparecida há 10 anos. Agora você me diz que Maria não é sua filha biológica e que você a encontrou em circunstâncias incomuns. Você não acha que poderia haver uma conexão?" Helena olhou para ele em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Não sei que ligação pode haver, mas entendo por que você é tão insistente. Há coisas do meu passado que eu preferiria não desenterrar. Mas se você realmente acha que isso pode levar a sua filha, talvez seja a hora de procurarmos respostas juntos." Lucas ficou surpreso com a disposição de Helena em cooperar, mas não perdeu tempo. "O que você sabia sobre Maria antes de encontrá-la?" Ele perguntou, pegando um caderno para anotar. "Não muito", admitiu Helena. "Ela era apenas uma garota vagando sozinha em um lugar perigoso. Fiz o que achei certo, levei-a comigo e adotei-a legalmente, mas sempre temi que alguém pudesse procurá-la." Lucas franziu a testa, considerando suas palavras. Parecia que Helena também escondia medos profundos, embora talvez não diretamente relacionados a Maria. Naquela mesma tarde, Lucas compartilhou a nova informação com a doutora Ana, que a princípio ficou cética. "Lucas, essa linha ainda é muito tênue, mas se você está determinado a seguir em frente, posso tentar ajudá-lo. Tenho contatos no sistema judicial e social que nos poderão fornecer mais informações." Com a ajuda de Ana, começaram a procurar registros relacionados com redes de adoção e desaparecimentos de crianças nos últimos anos. Enquanto isso, Helena forneceu informações que lembrava sobre o local onde encontrou Maria. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Eles descobriram padrões que apontavam para algo muito maior e mais sombrio. Uma possível rede de tráfico humano operando na região. Era uma realidade assustadora, mas para Lucas também era uma nova esperança. Pela primeira vez, os três uniram forças. Embora as suas motivações fossem diferentes, todos partilhavam um objetivo: descobrir a verdade. Lucas não conseguia ignorar a sensação de que, no final desse caminho, poderia estar mais perto de encontrar Sofia. A investigação de Lucas, Helena e Ana os levou a um beco escuro na periferia do Rio de Janeiro, local que exalava perigo. O prédio abandonado à sua frente, com janelas quebradas e paredes cobertas de pichações, era o epicentro de suas suspeitas. Segundo as informações que recolheram, ali funcionava uma rede clandestina de tráfico de pessoas, a mesma que poderia ter respostas sobre Maria e, talvez, sobre Sofia. Helena cerrou os punhos enquanto olhava para o prédio. Seu rosto refletia uma mistura de medo e determinação. Ana estava verificando seu telefone, certificando-se de que as autoridades fossem alertadas, mesmo sabendo que não poderiam esperar reforços imediatos. Lucas, por sua vez, sentiu um nó no estômago. A possibilidade de enfrentar os responsáveis pelo sofrimento de tantas famílias encheu-o de raiva, mas também de cautela. "Não temos muito tempo", murmurou Ana, guardando o telefone no bolso. "Se eles realmente estiverem aqui, não demorará muito para perceberem que estamos por perto." Lucas assentiu, ajustando a lanterna na mão.
Ele olhou para Helena, que carregava uma pequena mochila com suprimentos básicos que haviam preparado. Você está pronto para isso? Ele perguntou, ciente de que as coisas poderiam se tornar perigosas rapidamente. Nunca estive tão preparada em minha vida, respondeu Helena com firmeza. Entraram por uma porta lateral entreaberta, tentando não fazer barulho. O interior do prédio estava escuro, iluminado apenas pela luz que filtrava pelas frestas das paredes. O ar estava denso de umidade e poeira, e cada passo que davam parecia ressoar como um eco ensurdecedor no silêncio. Ao prosseguirem, encontraram sinais perturbadores. Restos de documentos queimados, caixas vazias e móveis abandonados. Mas em um dos quartos, o que encontraram fez seu sangue gelar. Uma pequena pilha de cadernos com nomes e idades anotados, alguns com fotografias anexadas. Foi um registro das vítimas. Ana pegou um dos cadernos com as mãos trêmulas, enquanto Lucas folheava freneticamente as páginas em busca de um nome familiar. Aqui está! Ele exclamou em um sussurro agitado, apontando para uma página. O nome de Sofia Mendes estava escrito ao lado de uma foto desbotada. Seu coração batia forte, uma mistura de alívio e terror. Antes que pudessem processar a descoberta, ouviram passos pesados se aproximando. Os três trocaram olhares tensos. Eles não estavam sozinhos. Rápido, vamos nos esconder! Ana disse apontando para um canto escuro atrás de algumas caixas. Eles se abaixaram bem a tempo, quando dois homens entraram na sala. Eles falavam em voz baixa, mas seu tom era ameaçador. Um deles parou perto das caixas e Lucas. Ele sentiu sua respiração parar. Ele sabia que se fossem descobertos, não sairiam de lá facilmente. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, os homens saíram da sala e os três soltaram a respiração que estavam prendendo. Temos que ir agora, disse Helena em um sussurro urgente. Mas não foi tão simples. Ao tentar sair, os homens reapareceram, desta vez armados. A perseguição começou. Lucas, Helena e Ana correram pelos corredores escuros, desviando dos obstáculos e procurando desesperadamente uma saída. Os gritos dos perseguidores ecoaram atrás deles, aproximando-se cada vez mais. Finalmente encontraram uma porta nos fundos que dava para um beco. Eles saíram bem a tempo, mas sabiam que não estavam seguros. As sombras dos homens ficaram atrás deles, e a tensão no ar era insuportável. Isso não acabou, disse Lucas ofegante enquanto ajudava Helena a se levantar do chão. Agora sabemos mais, mas eles também sabem que estamos por trás deles. Com as primeiras luzes da madrugada surgindo no horizonte, eles deixaram o local, conscientes de que o próximo movimento deveria ser decisivo. O confronto final estava cada vez mais próximo, e as respostas que procuravam pareciam estar ao seu alcance. O ar estava denso de tensão enquanto Lucas, Helena e Ana se preparavam para o próximo movimento. A descoberta do registro, com os nomes das vítimas, incluindo o de Sofia, deu-lhes um novo endereço. Eles não podiam deixar a rede criminosa desaparecer novamente nas sombras. Naquela noite, decidiram voltar ao prédio abandonado, desta vez com um plano mais arriscado. Ana, com a sua rede de contatos, tinha alertado as autoridades, mas a resposta foi lenta. Se quisessem garantir as provas e resgatar quaisquer vítimas potenciais que ainda estivessem no local, teriam que agir antes que fosse tarde demais. Você tem certeza disso? Ana perguntou enquanto verificava a lanterna em suas mãos. Poderíamos esperar por reforços. Luke balançou a cabeça. Se esperarmos, eles podem destruir tudo. Não podemos arriscar. Helena, que até então permanecia em silêncio, acrescentou. Estou pronto. Se isso nos aproxima da verdade, não tenho medo. Com cuidado, eles se aproximaram do prédio. Desta vez, a entrada estava mais vigiada. Dois homens patrulhavam a área, suas figuras mal visíveis sob a luz bruxuleante de um poste. Ana apontou para a lateral do prédio, onde encontraram uma janela quebrada pela qual puderam entrar sem serem detectados. O interior estava mais silencioso do que da vez anterior, mas o perigo era sentido em cada esquina. Eles foram cautelosamente para a mesma sala onde haviam encontrado os registros. As páginas ainda estavam lá, mas desta vez não estavam sozinhas. Na parte de trás, um homem robusto os esperava, acompanhado por mais dois homens armados. Eu sabia que eles voltariam, disse o homem com um sorriso sarcástico.
É sempre interessante ver como as pessoas insistem em entrar onde não são chamadas. Lucas deu um passo à frente, com o olhar fixo no homem. Queremos respostas. Sabemos o que eles estão fazendo aqui e não vamos parar até que tudo venha à tona. O homem riu, como se as palavras de Lucas fossem uma piada. Mas as risadas diminuíram quando Ana, de uma posição privilegiada, ativou um sinal em seu telefone. Ele havia conseguido entrar em contato com a polícia minutos antes e sabia que eles estavam a caminho. "Você realmente acha que pode nos impedir?" perguntou o homem, gesticulando para seus companheiros. Num piscar de olhos, a tensão explodiu em violência. Os homens avançaram sobre eles e Lucas lutou com toda a força que conseguiu reunir. Apesar de não estar treinado para o combate, a adrenalina o alimentou. Helena, por sua vez, conseguiu arrancar uma barra de metal do chão e usou-a para se defender. Ana, embora menos agressiva, conseguiu se esquivar e se manter segura. O caos encheu a sala. Os golpes ecoavam, os gritos misturavam-se ao som de passos no chão de concreto. Lucas conseguiu derrubar um dos homens, mas levou um golpe que o deixou momentaneamente atordoado. Foi Helena quem, com uma coragem inesperada, o ajudou a levantar-se bem a tempo de enfrentar o líder. "Isso termina aqui", disse Lucas ofegante. Antes que o homem pudesse responder, as sirenes da polícia começaram a soar à distância. Seu rosto se encheu de raiva quando ele percebeu que não havia escapatória. Numa última tentativa de fuga, ele tentou sair pela porta dos fundos, mas os policiais já haviam cercado o prédio. A rede foi desmontada naquela mesma noite. Os registros encontrados tornaram-se evidências importantes e várias vítimas que ainda estavam no local foram resgatadas. Mas o que mais chocou Lucas foi um pequeno caderno encontrado no bolso do líder. Entre as páginas havia referência a um local desconhecido, com o nome de Sofia circulado. Lucas olhou para o caderno com o coração batendo forte. Embora o confronto tivesse terminado, ele sabia que sua busca estava apenas começando. A madrugada banhava as ruas do Rio de Janeiro com uma luz quente, mas Lucas mal notava a paisagem enquanto segurava o caderninho nas mãos. As páginas, desgastadas e manchadas, continham fragmentos de um passado sombrio. Ali, entre os nomes das vítimas, houve o de Sofia Mendes, sua filha. Uma mistura de esperança e medo o encheu. O que essa anotação significa? Eu poderia finalmente encontrá-la? Após a operação, o prédio abandonado foi cercado por patrulhas. Os criminosos foram presos e várias vítimas resgatadas aguardavam atendimento médico. Helena, sentada na beira de uma ambulância, observava Maria brincar com um bichinho de pelúcia que algum policial lhe dera. Sua expressão refletia alívio, mas também cansaço. Lucas se aproximou e sentou-se ao lado dela. "Conseguimos", disse ele com a voz baixa, mas carregada de emoção. Helena assentiu lentamente. "Por agora, mas isso não termina aqui." Lucas olhou para Maria, que agora ria com uma enfermeira. Algo na alegria inocente dela o lembrou de Sofia, mas também o fez refletir. Ele havia perdido a filha há 10 anos, mas naquela noite ganhou algo inesperado. Uma ligação com Maria e Helena, que agora faziam parte de sua vida. Dias depois, Lucas voltou ao hospital, retomando a rotina com uma nova perspectiva. Embora a investigação sobre Sofia continuasse, permitiu-se desfrutar de pequenos momentos com Maria, que cada vez mais o aceitava como uma figura próxima. Em mais de uma ocasião, ele se viu contando histórias enquanto ela desenhava ou simplesmente ouvindo suas risadas enchendo os corredores do hospital. Ana, por seu lado, continuou a ser um pilar de sustentação. Ela, que inicialmente duvidara de suas ações, agora o encorajava a seguir em frente. Numa tarde tranquila, ele disse: "Lucas, o que você fez mudou vidas, inclusive a sua. Não pare, mas não se esqueça de aproveitar o que você tem agora." Helena também iniciou um novo capítulo. Embora ainda lidasse com as sombras de seu passado, encontrou em Lucas e Ana uma rede de apoio que nunca teve. Ela decidiu ser sincera com Maria sobre sua história, explicando que, embora não compartilhassem o mesmo sangue, ela sempre seria sua mãe. Uma tarde, enquanto Lucas revisava o caderno em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Ele era um investigador designado para o caso. Eles haviam encontrado pistas em outra cidade, com base nas informações do caderno. Não era uma certeza,
Mas era um novo caminho que poderia levá-lo até Sofia. Naquela noite, Lucas se encontrou com Helena e Ana na casa deles. Ele compartilhou a notícia com eles e ambos o encorajaram a continuar. Helena, segurando a mão de Maria, disse: "Não importa quanto tempo passe, se há esperança, você deve mantê-la." No dia seguinte, Lucas caminhou até o mirante da cidade, onde as luzes piscavam ao longe. Seu coração estava cheio de determinação. A busca de Sofia. Ele continuou, mas agora tinha algo mais. Um propósito renovado, uma família improvisada e uma força que não sentia há anos. Enquanto o sol se punha no horizonte, Lucas segurava o pingente de Maria nas mãos, o reflexo dourado iluminando seu rosto. Ele respirou fundo e murmurou para si mesmo: "Não vou desistir, Sofia. Eu nunca irei." A história de Lucas nos ensina que a perseverança e a busca pela verdade podem nos guiar mesmo nos momentos mais sombrios. O confronto com seu passado e os limites de sua ética o levou não apenas a descobrir mais sobre sua filha perdida, mas também a formar novas conexões e a compreender o valor de não desistir. Agora uma pergunta é para você. O que você teria feito no lugar dele? Até onde você iria pelas pessoas que ama? Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa reflexão e entrar em uma nova história cheia de ensinamentos e emoções. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa. Até o próximo vídeo, onde continuamos explorando as profundezas da alma e as lições que a vida nos oferece. Até a próxima.